a vida religiosa dos estudantes de teologia, escrito pelo B.B. Warfield, autor aí teólogo aí do século XIX. Esse livro, que não sei se é livro, é tão pequenininho, né? É um livrinho, olha, finíssimo. Muito gostosa a leitura, muito importante, muito interessante. Ele vai estar focado ao estudante de teologia. E a ideia principal do autor é dizer que o estudante de teologia, ele não pode só focar na parte técnica, no aprendizado teórico. Ele tem que conciliar isso com sua vida prática cristã. Então, que inclusive é mais importante do que essa aqui. Então, se você for escolher, lógico que essa vida prática aqui de piedade cristã é mais importante do que o conhecimento teórico. Mas o ideal é você conciliar essas duas coisas. E é isso que ele vai bater nesse livrinho, que é pequenininho, mas tem bastante informação. Inclusive, a resenha que eu fiz dele, ó, tem até bastante coisas interessantes aqui. Para começar, o seu autor, B.B. Warfield, foi um dos maiores teólogos reformados conservadores que defenderam a ortodoxia calvinista. Quem acompanha o canal aqui sabe que eu sou membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, cuja linha dela é calvinista. Então ele foi um dos maiores defensores da ortodoxia calvinista. Como eu já disse, a ideia principal do livro é conciliar a vida acadêmica com uma vida dedicada a Deus. Porque acontece demais isso aí. A pessoa entra no seminário e esquece aquela vida de comunhão com Deus e acaba só focando nos estudos. Acaba virando um teólogo sem uma vida de comunhão com Deus. E aí não adianta, você tem que conciliar as duas coisas. Ele alerta para o perigo de fazer dos estudos teológicos algo comum. Como já disse, tem a ver com o que eu falei anteriormente, é você não viver mais, não ter aquele mais fogo, aquela paixão pela comunhão com Deus e ficar apenas na parte teórica e fria das páginas dos livros. Ele fala sobre a responsabilidade de cumprirmos nossos deveres e todos eles como se fossem para Deus. E o dever principal do estudante de teologia é estudar. Fala sobre a necessidade de frequência dos alunos nos cultos regulares da sua comunidade, uma coisa que acontece bastante também, a pessoa vai para o seminário e para de frequentar a igreja aí da sua comunidade, onde ele cresceu, onde ele se criou e tudo mais. Ele fala que o pastor, a função de pastor, é o mais alto serviço religioso que pode ser executado por homens, porque é a direção de outros na vida religiosa. Ou seja, a responsabilidade de um pastor é muito grande. Em determinado momento, quando ele está falando a respeito da responsabilidade individual do estudante de teologia, ele fala que isso acaba se aplicando a todo mundo. Ele fala que como é fácil transferir a culpa de nossos corações frios para os ombros de nossos líderes religiosos. É aquela pessoa que não faz nada para melhorar, falando aqui a grosso modo, e joga essa culpa sempre para o líder religioso. Mas esse culto está muito frio, esse pastor gagueja, esse pastor fala muito baixo ou fala muito alto, o ar-condicionado, está muito quente, está muito calor, jogando sempre a responsabilidade para os outros. E ele alerta nesse sentido, dizendo que os homens que estão famintos pela verdade não devem ser tão exigentes com relação à tigela na qual a verdade lhes é servida. Ou seja, a pessoa está faminta, está com a necessidade de ouvir a palavra e aí fica dando desculpa para outras coisas aí que não tem nada a ver. Então o mais importante é o conteúdo da tigela do que a tigela. Aí ele continua falando aos estudantes de teologia, ele diz, mantenham sempre diante de suas mentes a grandeza do seu chamado. Veja com clareza a imensidão da obra perante vocês e a infinidade dos recursos à disposição de vocês. Se encararmos a tremenda dificuldade do trabalho à nossa frente, isso irá certamente nos levar a dobrarmos nossos joelhos. No fim, ele alerta para que, com a modernidade, os ministros não pensem apenas em labutar e deixem de orar ou o seu tempo sozinho com Deus de lado. Ou seja, perca a sua profundidade espiritual. Esse é o alerta final para a pessoa ou para o estudante de teologia não querer
ou depois, né, de formado o pastor, não ficar apenas se dedicando à labuta do trabalho religioso, que a gente sabe que não é pouco, e deixe a sua vida de comunhão com Deus, aquele silêncio que você vai refletir a respeito da palavra de Deus, que você vai orar, vai se derramar ali perante Deus e acabe deixando a sua vida espiritual muito superficial, porque você não está aproveitando esse tempo de intimidade com Deus aí. É o último alerta que ele faz. Muito interessante esse livrinho, não é fácil de achar, inclusive não achei na editora Cultura Cristã aqui em São Paulo, que na verdade uma amiga minha que foi lá e falou que não tinha, não estava achando pela internet para comprar, e aí eu ganhei de presente do pastor da minha igreja. Então, resumindo, é tão pequenininho, mas muito profundo, muito importante para os alunos de teologia, e não só para eles, mas para qualquer um que queira ser aí um servo fiel de Deus aí, se aperfeiçoar a cada dia, beleza? Forte abraço e até a próxima.